Muito bom dia a todos os presentes. É com muita satisfação que nós damos início ao terceiro e último dia da etapa presencial do CIED EMPED 2014. As atividades do dia de hoje começam com a mesa redonda de número 4, intitulada Inovação em Educação e Tecnologias Digitais. Para participar da mesa, eu convido a professora doutora Cíntia Inês Boll, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor doutor Wilson José Lefa, da Universidade Católica de Pelotas. E para conduzir as atividades da mesa, eu convido a professora doutora Joyce Otsuka, coordenadora de inovações em tecnologias na educação da CEAD UFSCar. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui conduzindo essa mesa com os colegas, professora Cíntia, professor José Lefa. Tá? Eu vou fazer brevemente uma apresentação, né, dos colegas e depois eu dando sequência às palestras. Tá? A professora Cíntia Inês Boll é pedagoga, mestre e doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, na linha de pesquisa de Educação, Arte, Linguagem e Tecnologia. Iniciou carreira no magistério em 86 e, desde 2000, é professora no ensino superior, desenvolvendo seus trabalhos na interlocução entre tecnologia e educação. Atualmente, é professora do Departamento de Estudos Especializados na Faculdade de Educação da URGS e, desde 2003, tem como foco estudos em formação de professores na cultura digital. Tá? O professor Wilson Lefa, tá? Doutorou-se em Linguística Aplicada pela Universidade do Texas, em 84, foi professor do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, atualmente, é professor da Universidade Católica de Pelotas. Como professor e pesquisador, tem atuação nas áreas acadêmica, de formação, de recursos humanos e de gestão científica. Na área acadêmica, tem uma extensa produção científica, tratando de temas voltados para a educação, como autonomia da aprendizagem, ensino da leitura, produção textual, o léxico na aprendizagem de línguas, interação na sala de aula, produção de materiais didáticos, política de línguas e formação de professores. Mais recentemente, concentrou-se no estudo das novas tecnologias no ensino de línguas, incluindo a produção de objetos digitais de aprendizagem e o ensino à distância. Na área de formação de recursos humanos, orientou 6 teses de doutorado, mais de 40 dissertações de mestrado e vários trabalhos de iniciação. Tá? Ministrou inúmeros cursos à distância para professores de línguas sobre a produção de objetos digitais de aprendizagem. Tá? Bom, é um resumo aqui, né, do currículo dos dois, lógico, dos dois professores que temos a honra de receber hoje aqui. Tá? Muito obrigada pela presença. Podemos começar, então, com a palestra da professora Cíntia e depois com o professor José Lefa. Sim. Então, bom dia a todos e a todas. É realmente um prazer de estar aqui entre os colegas. A nossa discussão aqui, nesse momento da mesa, ela é bastante provocadora. Eu venho aqui para poder compartilhar com vocês alguns pensamentos que nós estamos tendo em torno dessa relação de cultura digital e educação contemporânea. Então, o próprio título, de alguma forma, já nos convida a pensar o que virá, né? Então, a ideia dos dispositivos midiáticos enquanto um lugar que potencializa a todos
nessa participação do mundo da cultura digital. Bem, nós temos visto ao longo desses últimos anos, e principalmente aqui no Brasil, muitas políticas e propostas educativas vinculadas, que vinculam a produção midiática a uma análise crítica ou técnica. E focam basicamente nesses dois pressupostos: uma análise crítica das linguagens textuais que estão presentes nesses espaços, ou também uma observação mais atenta à técnica utilizada para essa composição. E, nesse sentido, as enunciações estéticas, que é todo esse se colocar nesse mundo da cultura digital, em parceria com as imagens, com o som e com as escritas, elas poderiam ser apreciadas também na educação midiática sobre outro viés, que é o viés da composição comunicativa. Então, se a gente pensa nessa cultura digital, né, ou essas propostas, deixe-me ver aqui. Se a gente pensa o que se entende por uma estética, uma enunciação estética, a tentativa que eu trago para vocês de começar a pensar, espera aí que o deu. Se a gente pensa a estética na poesia, a gente a pensa basicamente nessa composição com a escrita. Quando eu trago o meu conterrâneo Mário Quintana com esse poema, onde ele diz: todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Essa composição estética, ela é anunciada pela mão ou com a ajuda da escrita. E nas artes figurativas, essa composição estética, ela vai se apresentar também num material visualmente perceptível. Então, esse aqui é um trabalho do Edgar Miller, que ele procura, através dessas intervenções junto à metrópole, né, que Canevati, que é um dos autores que eu uso, fala em metrópole comunicacional, ele nos convida a entrar nesse mundo da arte figurativa através das artes figurativas. Então, é isso que eu proponho vocês a pensarem, o quanto nós estamos tendo acesso a enunciações estéticas nesse mundo da cultura digital e a gente não está conseguindo enxergá-las. Bom, nesse sentido, né, no mundo da cultura digital, as poesias e as artes coexistem entre outras inúmeras possibilidades de enunciações estéticas e redimensionam essa conectividade autoral. Se a gente pensar nessas duas enunciações estéticas que eu acabei de trazer, a poesia e a arte, a gente pensa o quanto nós entramos nessas obras, o quanto mesmo nós não estando fisicamente naquele lugar onde foi feita a segunda obra, nessa intervenção junto à rua, nós, de alguma forma, entramos na obra do autor e conversamos com ele. E a mesma coisa com o nosso querido Mário Quintana. Então, nesse sentido, essas enunciações estéticas que se apresentam na cultura digital, nesse lugar da enunciação estética, ela não consegue ser vista só sobre o pressuposto técnico e crítico. Aqui eu trago uma fala do Canevati, onde ele vai trazer um conceito particularmente importante para mim, que é o conceito de multivíduo, onde ele diz: então, a cultura e a comunicação digital, que colocam em crise essa perspectiva coletiva, conseguem afirmar o processo conectivo, que significa que a individualidade, que prefiro chamar de multivíduo, se multiplica, se amplia, explode, uma multiplicidade de eus no corpo subjetivo. Essa condição múltipla favorece a proliferação dos eus, o que acaba por desenvolver outro tipo de identidade fluida e pluralizada, que coloca potencialmente em crise as formas perversas e tradicionais do dualismo. Então, essa perspectiva técnica e crítica, ela vem nos acompanhando há muito tempo na educação. E a cultura digital nos pergunta o que nós vamos fazer com as enunciações estéticas que estão aí, se a gente já não consegue olhá-las nesse pressuposto técnico e crítico.
Bem, então, pensando que, na educação, focar apenas técnica e criticamente o mundo da cultura digital nos espaços escolares é perverter esse multivíduo hoje, que alia técnica e tecnologia no prazer da composição da sua enunciação estética. Então, quando nós, como professores, vemos trabalhos publicados por nossos alunos nesse mundo da cultura digital, compartilhados no YouTube, Facebook, outras plataformas livres ou privadas, a gente muitas vezes não consegue entender aquilo que está se apresentando. E é nesse lugar que eu estou chamando vocês para esse outro paradigma, que Guattari chama de paradigma ético-estético, desse mundo da cultura digital que se apresenta até nós. Então, a temporalidade nesse contexto da cultura digital vai envolver não só a extensão desse tempo-relógio, quanto também o tempo criativo e autoral desse multivíduo do qual falamos. Esse multivíduo, ele entra em composição ou em contradição ao indivíduo. Muito mais do que nós reconhecermos ou tentarmos classificar quem é esse nosso aluno, é importante que nós possamos perguntar a ele, no mundo da cultura digital, quem é ele? Que a gente dê condição para que ele próprio se apresente nesse mundo da cultura digital. E, nesse apresentar-se no mundo da cultura digital, ele vai criar laços conectivos. E, portanto, laços autorais e, portanto, as suas enunciações estéticas. Então, nesse contrapondo do coletivo que a Nevati fala, hoje nós estamos mais num mundo conectivo, não mais coletivo. Coletivo na perspectiva do indivíduo, onde, de alguma forma, a gente pode dizer, eu, Cíntia, mãe, professora. Não, não sou só Cíntia, mãe, professora. Eu tenho multivíduos dentro de mim que, em alguns momentos, estabelecem conexões com outras pessoas, por vários motivos. E, nessas conexões, a gente caminha junto, a gente traz a singularidade importante dessa, e tão necessária para esse mundo da cultura digital. Essas relações que se estabelecem e se fortalecem através das redes sociais. Então, a cultura digital, ela se oferece para que essa liga dos desejos se transforme em enunciações estéticas, onde cada um possa ser protagonista da sua própria história. Nesse sentido, não só a publicidade, a moda, a arte e a arquitetura, como esse próprio autor, o Canevati, viu, que participa da metrópole comunicacional, mas também a escola tem participado. Só que a gente não tem conseguido apreciar esses trabalhos quando eles se apresentam para nós. A gente não consegue classificá-los. Então, nesse sentido, quando o nosso sujeito da educação à distância se coloca como protagonista, seja nos seus trabalhos em imagens, em sons ou escrita, que ele traz o mundo onde ele vive, que ele se apresenta enquanto sujeito, que interage com esse lugar, a gente não sabe o que fazer com aquilo. E facilmente ali é identificável a sua enunciação estética. E muitas vezes é ali que a gente consegue fazer com que esse sujeito, ou a gente não enquanto professor que consegue fazer com que esse sujeito, mas a gente consegue estabelecer esses laços necessários para que a evasão na educação à distância seja mínima ou o menor possível. Bom, eu vou chegar nessa discussão um pouco mais à frente. Então, essa metrópole comunicacional que a gente tem visto por aí, através de várias imagens que circulam na rede. Então, as crianças, os jovens, os adultos, os não tão jovens mais, mas quando eles se colocam nesses lugares, dizendo quem eles pensam, como eles vivem nesse mundo, nesses territórios educativos dos quais eles circulam, se a gente for olhar aqui, os grafites, essa apresentação aqui embaixo das crianças com saco na cabeça, todas vestidas de preto, essa outra moça, todos esses trabalhos são intervenções nessas metrópoles comunicacionais e, portanto, intervenções nesse mundo da cultura digital, que a gente pode chamar de enunciação estética dentro desses espaços, que a gente não consegue, com esse nosso olhar técnico e crítico, estabelecer relação. Porque, tal qual uma obra de arte, tal como uma poesia, a gente precisa saber apreciar. Aprender a apreciar.
Então, nessa metrópole comunicacional da cultura digital, as enunciações estéticas deslocam o discurso do foco do certo e do errado para fluxos sensíveis às composições autorais dos multivídeos em seus infinitos eus. E aí, para nós, educadores, nesse mundo da cultura digital, aprender acaba sendo o quê? Acaba sendo a possibilidade de compartilhar conhecimentos e protagonismos autorais e, em um sistema que ainda ensina a obedecer, a transgressão oferecida pelos dispositivos midiáticos é o próprio pensar. O pensar não mais de um espectador, decodificador ou interlocutor, mas de um espectador autor. Outros saberes científicos, artísticos vão coexistir. A ideia não é quebrar o que nós estamos já fazendo na educação, quando a gente trabalha na cultura digital, mas é a trabalhar na coexistência a esses fluxos sensíveis dessa rede que se constrói interpelada às mãos, aos olhos e ao corpo inteiro desses multi-indivíduos e de suas máquinas enunciadoras, os dispositivos móveis. Então, para mim, os dispositivos móveis vieram para dar maior visibilidade ao que a gente já fazia e já tem desenvolvido, já tem feito nos espaços escolares, que é essas tentativas de ser sempre o protagonista da história. Só que não mais desse lado de dentro, na construção do conhecimento, que nesse lugar a gente sempre é protagonista da nossa história, né? A gente sempre vai ler e reler o mundo e, nesse sentido, construir o nosso conhecimento, mas também desse lado de fora, visivelmente perceptível no mundo da cultura digital, onde as pessoas são convidadas para ser autores junto a essas obras que esses sujeitos estão produzindo, esses jovens, esses adultos, esses nossos alunos do mundo da sabedoria digital, não mais dos nativos digitais, mas, como diz o Prensky, nesse mundo da sabedoria digital, estão aí convivendo conosco. E o que nós estamos fazendo, muitas vezes, com isso? Nós estamos pervertindo, nós não estamos conseguindo olhar com esse olhar apreciativo junto a essas obras que estão aparecendo para nós. Bem, então, esse processo da construção dos conhecimentos científicos e culturais, éticos e estéticos, nunca será individual, mesmo que singular, porque é com outros multivídeos e contextos que ele, também multivídeo, compartilha e dialoga variadas visões de mundo. Então, nós, enquanto sujeitos, Bakhtin é um grande autor nesse sentido, ele nos diz nessa composição de tantos outros dentro de nós, e que, muitas vezes, para a gente poder desenvolver ou trabalhar a dialogia, a gente vai em busca desse outro dentro do outro que está à nossa frente. E essa tentativa de ir em busca se aproximar esse outro que está no outro junto a nós, é reconhecer essa possibilidade de conexão. E concordando, portanto, com Guattari, quando ele diz que os dispositivos materiais são máquinas fabricadas e substituídas de acordo com concepções e planos decididos pelos seus próprios produtores, nós acreditamos que os dispositivos, então, móveis, se oferecem para que inúmeras polaridades virtuais não nos condenem à mais mediatização embrutecedora. Então, a gente já vem de longa data discutindo o quanto essa tecnologia pode, de alguma forma, embrutecer. Só que não sei se, quando a gente vê só esse olhar, a gente deixa de ver toda essa potencialidade criativa que está junto conosco e que, muitas vezes, a gente não consegue enxergar. Então, o que anunciam esteticamente esses multivídeos? Enquanto indivíduos simultaneamente produzidos e produtores de um ciclo recursivo que vai romper com a linearidade de causa e efeito, de produto-produtor, de estrutura e superestrutura, os dispositivos midiáticos apresentam-se associados ao indivíduo localizado culturalmente e enuncia a sua voz. Então, nesse momento, o sujeito enuncia a sua voz. Ele se coloca nos trabalhos escolares e nas propostas para além daquilo que a gente consegue discutir dualisticamente. E, portanto, acaba sendo uma obra de enunciação estética.
Mais do que a técnica e a crítica, esse multivídeo, hoje, ele busca a chance de enunciar esteticamente através dos dispositivos móveis, nessa rede oferecida pela metrópole comunicacional. Ele quer ressingularizar suas conexões. Então, o dispositivo móvel dentro da educação à distância, no meu entendimento, ele vai acabar colaborando para que essas enunciações estéticas fiquem mais presentes e que a possibilidade de conexão entre os alunos com os alunos, tutores, alunos, professores, tutores e alunos, fique realmente mais próximo do que a gente espera da conexão, interconexão nesse tempo de cultura digital. Nesse sentido, então, eles, de alguma forma, nos atentam para que nós saiamos desse lugar de uma típica educação midiática. Então, para mim, particularmente, agora nós estamos vivendo um tempo de estrangulamento no trabalho com a cultura digital junto aos espaços escolares, porque mais que laboratórios educativos e PCs, a gente está tendo que lidar com os dispositivos móveis. E, com isso, no meu entendimento, os aplicativos móveis podem estar colaborando para que esse sujeito possa trazer esse estar fora da escola para dentro desse ambiente escolar. Como se existisse um estar fora e um dentro. No meu entendimento, não existe. Então, hoje fica mais visível o quanto a gente consegue misturar esses multivídeos, aluno, professor, mãe, dona de casa, dono de casa, dentro desse complexo mundo que é estudar num mundo da cultura digital. E, nesse sentido, esse ato de produção do conhecimento vai requerer sempre essa dose de ousadia e imaginação, porque o conhecimento em si sempre vai ser autoral, criação, e ele vai envolver esse multivídeo cognoscente e criativo no seu desejo de conhecer esse mundo e se colocar nesse mundo. E esse seu desejo de conhecer está diretamente relacionado com o seu território educativo e com todos os atores que ali se movimentam, desde a família até o próprio conselho escolar. Então, a gente vê as diretrizes curriculares nacionais substituindo os parâmetros curriculares nacionais. As diretrizes curriculares nacionais agora, que a SEB, que o MEC lançou em 2013, eles enfatizam muito a necessidade da gente fazer com que o território educativo desse sujeito, desse educando, esteja presente nos trabalhos escolares, nos recursos educacionais abertos, nos próprios aplicativos móveis. Certo, ok, é importante, mas o que a gente faz com isso? A gente recorta isso e põe dentro daquele aspecto crítico e técnico? Como a gente vai lidar com essas intervenções na metrópole comunicacional, nesse mundo da cultura digital, quando esse sujeito traz lá a padaria do seu João, a foto da padaria do São João com selfie? O que isso nos diz? Né? O que essa foto, o que esse filme, E é isso que nós estamos vendo cada vez mais dentro da cultura digital e longe desses espaços escolares, ou subvertendo esses espaços escolares. Nesse sentido, para mim, esse multivídeo ele é necessariamente um espectador, porque, no mesmo tempo em que ele é o espectador dessa obra, da enunciação estética, ele também é autor nesse processo de produção de sentido. E, nesse sentido, na produção de sentido, ele é sujeito cognoscente, nesse mundo da cultura digital. A intencionalidade virtualizada por esse dispositivo móvel no tempo escolar pode suspender, então, os sentidos imediatos do certo e do errado e oferecer cruzamentos de conteúdos heterogêneos, nenhuma inusitada combinação, criando enigmas estéticos e gerar um nonsense, ou um vazio de sentidos. A gente se pergunta, o que quer dizer essa combinação? Desse selfie na padaria do seu João e ele, quem sabe, com uma camiseta dizendo não drogas. A gente não consegue entender o que isso está fazendo dentro do espaço escolar. E o que eu proponho a vocês é que a gente pense e, de alguma forma, construa subsídios para que isso seja realmente apreciado dentro do espaço escolar e não fique correndo por fora.
E, nesse sentido, o professor ele vai também se tornar um espectador. Por isso que, mesmo nós trabalhando a gente lecionando na educação à distância, conhecer esses sujeitos nas suas especificidades culturais é fundamental, porque se eu não souber quem é o seu João e quem é, por exemplo, por que aquele nosso aluno fez esse selfie do não drogas na sua camiseta, a gente não souber que aquela região onde ele tirou a foto é uma região extremamente violenta, com muito tráfico de drogas, que ele é um sujeito que está participando, quem sabe, de uma comunidade naquela realidade dele, onde ele é um agente dessa comunidade no combate a drogas, e que, se a gente não souber que o seu João era um ponto de drogas há 10 anos atrás, a gente não vai conseguir apreciar aquela obra estética. Então, eu, como professor, não vou conseguir ser um espectador também. Eu não vou conseguir esse não mergulhar, como diria Paulo Freire, né? Enquanto o professor não mergulhar na realidade do aluno, ele não consegue apreciar essa enunciação estética. Ele vai ser sempre um espectador. E a cultura digital nos convida cada vez mais para que a gente possa estabelecer essas relações de conexão com esses nossos alunos, nos tornando também espectadores desse processo autoral desse aluno. Então, essa coexistência de símbolos e fragmentos culturais, que a gente pode reportar aos territórios educativos que o MEC tanto propõe nesse último documento, onde habilidades poéticas e de responsabilidade não mais apenas nos objetivos dos planos de aula, mas especialmente nas enunciações estéticas, que virtualizam a ética do convívio, a escuta atenta, o olhar interessado e essa amorosa coexistência entre os sentidos, aparentemente dispersos, podem criar ressonâncias originais para serem contempladas também na escola por esses espectadores atentos. É isso que eu gostaria de fazê-los pensar. E, por fim, já estamos chegando, eu imagino que o meu tempo também começa a acabar. Eu digo que, enquanto a gente estiver parado, olhando uma bola que corre de um lado para o outro, como diz Henry Bergson, lá pelas tantas, num dos livros dele, enquanto a gente ficar mirando só a parada da bola, nesse processo educativo, a gente vai perder a condição de olhar todo o caminho dessa bola percorrida. A gente não vai ter condição de ver que a cada mirada nossa na parada da bola, nessa linha, outras tantas paradas deixaram de ser vistas e discutidas. Então, o nosso desafio no mundo da cultura digital é tentar chegar o mais próximo de acompanhar esse transitar dessa bola nessa linha, e não mais nessa visão apenas dualística da técnica, da crítica, do certo, do errado, nas nossas propostas educativas. Os dispositivos, então, eu falo para vocês, eles apresentam a ousadia enunciada em uma estética que potencializa eu, você e todos os outros que quiserem participar. As minhas referências e o meu muito obrigada. Obrigada, professora Cíntia. Obrigada pela bela palestra. Vou passar, então, para o professor Wilson Lefa.
Eu gostaria de iniciar agradecendo ao convite. Eu estou aqui fazendo uma coisa que eu gosto de fazer e já aproveito também para adiantar que eu gostaria de fazer menos do que eu gosto de fazer, porque normalmente o meu dia só tem 24 horas e às vezes a gente não consegue fazer tudo. E eu acho, depois dessa apresentação tão bonita da professora Cíntia, a gente, quando fala como é o segundo apresentar um trabalho, a gente fica meio que torcendo para que o anterior não apresente um bom trabalho, e a gente fica bem à vontade. Então, eu estou bem nervoso agora, tá? Mas faz parte da vida acadêmica, não é? E é bom, é um desafio isso, tá? Então, é uma conversa que eu vou fazer com vocês sobre o que eu venho fazendo, sobre a minha preocupação bem terrena, bem pé no chão, envolvendo a questão de objeto de aprendizagem e recursos educacionais abertos. Tá? Então, quando o objeto se transforma em recurso, o meu e-mail, eu normalmente digo isso e alguém já deve ter ouvido, não é? Antigamente, eu tinha muito medo de mostrar o meu e-mail no início de uma palestra, porque eu achava que a minha caixa postal ia se encher de pedidos e coisas. Mas um dia eu arrisquei, ninguém perguntou nada depois. Então, agora já fica assim bem tranquilo, né? E já mostro o e-mail para vocês, se alguém quiser. Dentro do possível, a gente tenta responder. Então, o roteiro da minha palestra, rapidamente, uma introdução, o que são objetos de aprendizagem, o que são recursos educacionais abertos e uma conclusão. Tá? Eu nem sempre começo pela introdução, às vezes eu gosto de começar pelo meio, às vezes eu comecei pelo fim, mas hoje eu vou ser um pouco mais comportado e vou começar pela introdução, então. Tá? E eu gostaria de começar com uma música que eu gosto muito, de Mercedes Sosa, que talvez vocês conheçam, e que começa assim, cambia lo super... O meu espanhol, com perdão do sotaque, tá? Cambia lo superficial, cambia também lo profundo. Acho que dá para entender, não é? Cambia el modo de pensar, cambia todo nesse mundo. Então, eu quero pegar essa ideia de que nós vivemos num mundo em mudança. Tá? E nós, assim, gente, principalmente da minha geração, tem sempre uma resistência a isso, e é uma coisa que a gente tem que aceitar, porque se a gente não muda, a humanidade não evolui, e se a humanidade não evolui, não temos história. Para a gente ter história, tem que ter evolução, né? Eu parto desse princípio. Então, cambia el clima com los años, cambia el pastor su rebanho, e assim como todo cambia, que eu também cambie no esse estranho. Eu vou tentar aqui, não sei se vai dar certo, eu vou tentar colocar, esse é um texto nu, eu vou tentar vestir esse texto para mostrar o mundo em que a gente vive, que não é só o mundo do texto verbal, é também o mundo multimídia. Né? Vamos ver se vai funcionar. Espero que funcione. Sabia que não ia funcionar. Paciência, eu ia mostrar um vídeo da Mercedes, só um pedacinho, onde ela canta esse pedaço, para vocês verem a diferença. Então, vai ficar um pouco prejudicado nessa parte, tá? Não aparece aqui, mas não aparece lá. Tá? Vamos adiante, não vai ser por aí. Então, você sabe o que... agora é aqui. Tá. Você sabe o que é isso? Alguém conhece? É um aparelho de televisão. Tá? Antigamente, poucas pessoas tinham uma televisão, mas também eram as televisões caprichadas, né? Telinha redonda, etc. Só para dar um exemplo de coisas que vêm mudando, assim, que são mais visíveis, uma mudança visível. Tá? Então, nós vamos... As telas de televisão, como mudaram? Né? Um dia apareceu tela de plasma, custava, na época, R$14 mil, uma televisão dessa.
aquelas com as beiradas largas, né? Hoje em dia a gente nem aceita mais aquela beirada larga. Então, tela de plasma, tela de LCD já diminuiu ali aquela beirada, aquela margem, não é? E depois, sei lá, veio tudo isso, LED, OLED, AMOLED, e agora a Apple está lançando uma tela de retina ou retina, não é? Então, todas essas mudanças vão acontecendo no nosso mundo. E acontecem também na educação. Eu, nos últimos 2 anos, comecei a ouvir abordagens, propostas que há 2 anos atrás eu não conhecia. Por exemplo, tive que conhecer uma coisa chamada conectivismo. Me interessei pelo título, fui lá e realmente me interessei por essa abordagem. Anda-se mais um pouco, uma outra coisa que me interessou, a gamificação da aprendizagem, ou, se preferirem, gamificação da aprendizagem. Tá? Então, coisas recentes, para mim, pelo menos. Sala de aula invertida. Faz as 3 semanas que eu vi, comecei a pesquisar mais uma coisa. Estou relacionando aqui coisas recentes e relacionadas com a educação e relacionadas com a tecnologia. Apenas abordagens relacionadas à tecnologia. Então, a gente está vivendo um mundo de muitas mudanças, e mudanças rápidas. E, às vezes, nós queremos as mudanças, mas, às vezes, também temos medo de temos medo de tanta mudança que está acontecendo. Medo, talvez, de não poder acompanhar tudo isso. Tá? E, na educação, também, já percebi, para minha surpresa, uma mudança entre objeto de aprendizagem e recurso educacional aberto. Tá? Então, houve aqui, a meu ver, na minha cabeça, na minha percepção, uma evolução também de objetos de aprendizagem para recursos educacionais abertos. Rapidinho, uma questão teórica. O que é objeto? Eu estou na introdução ainda. O que é objeto e o que é recurso? Tá? Eu vou falar da minha área de atuação. Eu sou professor de línguas e preocupado com formação de professores. Então, vamos ver o que é a língua como objeto, de uma perspectiva, digamos assim, contemplativa. É falar sobre. Tá? Então, para falar sobre, a gente pode falar sobre a origem da língua, pode falar sobre a sua sintaxe, pode falar sobre o seu léxico, tá? E podemos ver a língua, não falar sobre, mas falar para fazer. Tá? Eu acho que isso é uma coisa importante. O que nós fazemos com a língua? Nós podemos falar para xingar, falar para elogiar, para pentelhar, com o perdão da palavra, para pedir votos, muita gente falando para pedir votos. Então, é a língua como ação. Né? É uma maneira de ver a língua. Eu vou dar para vocês um exemplo de ensino de língua como objeto, não como recurso, mas como objeto. Isso aqui é uma transcrição autêntica de uma sala de aula de língua. Eu vou ler um pouco rápido, porque é um pouco cansativo, mas é um professor e os alunos interagindo numa aula de língua. Então, o professor fala, mas não é isso o mais importante. Aqui, o vocabulário é isso. Olha aqui, ó, lean is living. Veja só na lousa, isso aqui é importante. Olha, alguns verbos, os terminados em E, por exemplo, olha, o professor escreve na lousa. Que verbo é esse? Que verbo é esse? Live. Aí o aluno responde, morar. Professor, morar, antes de acrescentar o ing, o que acontece? Perde o E. Quem é professor de inglês sabe do que eu estou falando. Tá? Fica assim, olha, she is living. Tá? Uma transcrição autêntica de sala de aula. Tá? Um outro exemplo, aqui ensino médio, aqui ensinando crianças, língua inglesa para crianças. Aí está assim, né, teacher. Então, vem cá, senta aqui pertinho de mim, porque a teacher quer fazer uma brincadeirinha assim. Vocês são bem espertos? O aluno faz sinal com a cabeça. Teacher, são. Então, mostra para mim, onde está o window? Está lá. Então, é uma aula de inglês. Tá? Eu imagino o aluno saindo dessa aula
chegando, talvez pegando o ônibus escolar e dizendo para o motorista, dá para abrir a window, ele só faria isso por gozação, né? Não seria uma coisa séria para ele. Tá? Mas isso, eu dei 2 exemplos reais de sala de aula. Aí vamos para as tecnologias, vamos para as últimas tecnologias. Tá, alguém conhece Duolingo? Levante a mão quem conhece Duolingo. Ah, que bom. Desculpe, eu uso Duolingo, eu investiguei um pouco Duolingo. Então, é mais um exemplo de ensino de língua como objeto. Eu vou mostrar aqui para vocês uma sequência de frases como aparece no Duolingo. Eu falei com ela por 1 hora. Eu assisti sua apresentação na quarta-feira. Eles ficaram em casa porque choveu. Nós conversamos recentemente. Ele ficou no hotel. Então, é uma língua totalmente fragmentada, ela vai até ao nível da frase, em todo o curso do Duolingo, não vai além da frase, não tem nenhuma coisa parecida com texto, nem com texto, são apenas frases. Tá? E o que o aluno tem que fazer com essas frases? Tem que traduzir, o que eles mais fazem é traduzir e completar lacunas, etc. Então, he stayed in the hotel. Ele ficou no hotel. O aluno tem que traduzir para o português, outras horas tem versão, e assim vai, é o que mais tem no curso. Tá? I talked with her for an hour. Vejam bem o que isso aí produziu. Então, tem os fóruns lá para discussão, então deu assim, he stayed in the hotel. Aí o usuário 1. Duolingo misturou tudo, ficou, esteve, estava, é tudo igual. Para eles não, para nós que temos conjugações, então o aluno traduziu, o Duolingo só aceitou ficou, ele não aceitou esteve ou estava como uma tradução para he stayed in the hotel. Tá? Então, a língua, isso aqui é um objeto, isso aqui é um objeto de aprendizagem, é um objeto monolítico. Tá? Não é possível alterar, o professor não pode alterar. Para alterar, isso aí teria que se inscrever, é todo um processo muito complicado. Então, uma coisa é apresentada assim, monoliticamente, sem opção de alteração, de adaptação, pelo menos para o professor. E aí, eu vou um pouco rápido aqui, um outro também, não aceitou, ele esteve no hotel. Esse Duolingo parece o Ronaldinho Gaúcho. Não sei o que o Ronaldinho Gaúcho tem que ver, em todo caso. Usuário 3, né? Aí uma outra frase. N é usado com palavras que começam com vogal ou que tem um som de vogal, por isso, an hour. Aí outro caso, o usuário 4. Porque às vezes se usa I talk to e outras vezes I talked with. E com o mesmo significado, aí um outro explica. É bem simples, tu expressa em direção a alguém, eu falei para ela vir aqui. Eu with expressa compartilhar. Eu falei, então são os alunos discutindo. O que se nota aqui? Em nenhum momento a língua foi usada como recurso. Eles estão aprendendo inglês. Em nenhum momento usaram essa língua como recurso, apenas como objeto de discussão. Tá? Isso eu acho que é muito sério. Isso acontece tanto na sala de aula presencial como na tecnologia, dos exemplos que eu catei. Há outros exemplos não tão ruins. Mas vejam bem, eu acho que é uma tragédia pedagógica. Nós ensinar o aluno a história da língua, a gramática, a sintaxe, o léxico, que o aluno até já sabe, ele já tem o domínio da língua. Em vez de ensinar, talvez, a língua como ação. Tá? Eu acho que o que nos interessa é ver a língua como recurso, como ação, e não como objeto de contemplação, de estudo e de discussão. Para o aluno, o que interessa, eu acho que essa é uma da proposta minha. Tá? Não precisam aceitar, fique bem à vontade. Tá? Bom, então, como eu disse, né, como objeto de discussão, falar sobre. Tá? Algumas diferenças rapidinhas entre objetos de aprendizagem e recursos educacionais abertos. Tá? Eu acho que é uma definição de objeto de aprendizagem e uma definição de recurso educacional aberto. Eu vou passar um pouco rápido para chamar a atenção de 2 coisas que marcam bem a diferença. 3. Primeiro, o recurso educacional aberto, eu pus em vermelho, domínio público. É um artefato, é algo feito para ser de domínio público. Eu acho que isso é muito importante. É para livre utilização, que até certo ponto é um sinônimo de domínio público. É para se usar livremente. E permite um redirecionamento.
Algo feito para alguma coisa pode ser reaproveitado, talvez, para outra coisa. Tá? Então, isso aqui foi assim, a minha introdução do problema que eu estou falando aqui. Objeto de aprendizagem e recurso educacional aberto. Eu estou vendo isso da minha perspectiva de ensino e aprendizagem de língua. Então, vamos ver um pouquinho sobre o que é objeto de aprendizagem. Então, objetos de aprendizagem. Definido assim, pequena unidade eletrônica de informação educacional que se caracteriza por ser flexível, reutilizável, customizável, interoperável, recuperável, capaz de facilitar a aprendizagem baseada nas competências e aumentar o valor do conteúdo. Eu tiraria daqui pequena unidade eletrônica e aprendizagem baseada nas competências e vou me fixar nessas ideias aqui. Flexível, reutilizável, customizável, interoperável e recuperável para dar uma ideia do que é objeto de aprendizagem. Tá? Deixa eu mostrar um exemplo de objeto de aprendizagem que deveria ser flexível, e é o que ele se torna quando passa para recurso. Por exemplo, flexível. He stayed in the hotel. Estou dando o exemplo daqueles que eu dei para vocês. Só o aluno é inflexível. Como aquele objeto é apresentado, o aluno tem que traduzir, já é um recurso assim, um pouco criticado, né? Apenas traduzir tem que colocar a palavra ficou, porque se colocar esteve ou estava, o sistema não vai aceitar como resposta certa. Tá? Então, não tem flexibilidade o objeto. Agora aqui, reutilizável, eu fico assim, é objeto de aprendizagem. Então, eu vou dar primeiro a conotação negativa de objeto da aprendizagem. Quando se fala na reusabilidade, a gente acaba lembrando, não sei, antigamente se falava nas sebentas. As sebentas eram aquelas folhas amareladas que o professor trazia e de ano após ano usava sempre aquelas mesmas sebentas, já caindo os pedaços às vezes. Tá? Então, lembra, de certa maneira, talvez, na conotação negativa, essas sebentas. Talvez lembra qualquer coisa anti-inovação. Né? Se eu vou, a reusabilidade seria usar sempre a mesma coisa, talvez traga essa conotação. Talvez a ideia de reciclagem. Antigamente se falava muito em reciclar os professores. Depois esse termo caiu também, adquiriu uma conotação negativa. Pegava mal reciclar. Reciclar é uma palavra engraçada, agora tem um sentido meio positivo, eu acho. E traz também a ideia de aprendizagem massiva. É um mundo complexo, porque essas coisas todas estão surgindo por aí, não é? Então, seriam assim, aspectos que dão a objeto de aprendizagem uma conotação negativa. Mas eu gostaria também de ver o outro lado. Acho que dá para defender uma conotação positiva. Algo que é flexível, quando algo é, ao mesmo tempo, flexível e reutilizável, eu acho que ele é igual também, por que não? A menos desperdício e a ideia de colaboração em massa que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, eu acho que produzir um objeto de aprendizagem, às vezes, é uma tarefa bastante exigente. Então, aquilo, de alguma maneira, deveria ser reaproveitado com flexibilidade. Essa seria a minha ideia. E sobre customizável, eu vou falar pouquinho. Vocês conhecem o leito de Procusto? Esse é o leito de Procusto, era um estalajadeiro que tinha uma estalagem, e quando o hóspede era muito maior que a cama, cortava a parte das pernas para caber na cama. Tá? E quando era menor que a cama, tinha um mecanismo lá que puxava, que esticava, estendia o cara para acertar na cama. Então, essa ideia seria o contrário de customizável. A ideia de que a coisa é fixa, de que não dá para mudar. Isso é mais relacionado até com as teorias, não é? Que a realidade tem que se adaptar à teoria, quando, na realidade, eu acho que a teoria que teria que se adaptar à realidade. E a ideia de interoperabilidade, eu acho bonitinho isso aí, a ideia de bring your own device, traga o seu próprio dispositivo. Não tem que ter fidelidade a uma determinada marca, uma fidelidade a um determinado sistema operacional, a um determinado dispositivo. Um objeto de aprendizagem ou um recurso deve passar por todos esses sistemas e todos esses dispositivos. Tá? A ideia de recuperável, eu não vou me estender muito, é que o objeto, depois que passa para um repositório, tem que ter um sistema para ser encontrado. Né? Então, a ideia de usar metadados, palavra-chave, etc.
Tá? Então, isso aqui rapidinho sobre objetos de aprendizagem. E vamos entrar agora na parte que eu acho mais interessante, que são os recursos educacionais abertos. Então, vamos ver, já vimos um pouco de cada um, já vimos até um pouco da diferença, e eu vejo a introdução de recursos educacionais abertos como um movimento histórico. Tá? Há aqui uma evolução. A gente passa, lá, na época dos recursos, na época dos objetos de aprendizagem, tínhamos uma commodity em um mercado capitalista. Inclusive, não sei se não chegou a se expandir muito, mas realmente era uma coisa corporativa. A Microsoft investiu bastante, claro, tinha interesse educacional, mas era vista como aquilo que tinha que ser pago, se o aluno tinha que investir financeiramente para poder usar. Tá? E, normalmente, era, como eu digo, patrocinado por essas grandes companhias interessadas em fazer dinheiro. Inclusive, os professores eram pagos para produzir objetos de aprendizagem. Bom, então, nós evoluímos de uma commodity de um mercado capitalista para o domínio público, para a livre utilização e para o redirecionamento. Tá? Essa ideia de domínio público é uma ideia interessante. Eu gostaria até de ter investigado mais, mas eu descobri um cara bem interessante que se chama Lang, e ele diz o seguinte: o que é domínio público? Então, é um lugar de refúgio para a expressão criativa individual, um santuário. Eu acho que a Cíntia não vai gostar muito, mas eu vou ler toda. Eu estou brincando. Eu acho que adorei esse né? Como é que se diz? Indivíduo, multividual. Mas aqui, a criatividade individual, um santuário conferindo proteção afirmativa contra as forças da apropriação privada que ameaçam tal expressão. Tá? Eu gostei dessa citação. Então, ainda para entender Lang, domínio público como território de trabalhos não protegidos pela lei de direitos autorais. Então, era uma espécie de advertência aos autores. Olha, não façam coisa de domínio público, porque lá é o mundo pirata, é o mundo... Não, desencorajando esse tipo de produção. Tá? Também desencorajar a apropriação das obras com direitos de propriedade intelectual. Eu tenho uma certa implicância, uma implicância muito grande com os direitos autorais. Tá? Eu acho que deve-se reconhecer a autoria e ponto final. Tá? Mas o engraçado é que acontece o seguinte: às vezes há uma apropriação inversa da iniciativa privada de coisas que são de domínio público. Acredite em mim. E eu descobri esse Cartoon Stock, pega obras que já estão no domínio público, escaneiam as obras e vendem. E daí, eu acho isso muito engraçado. Existe, Cartoon Stock, e tem outras, certamente. Tá? Então, pegam as obras, pinturas, etc., e colocam lá no site, e se alguém quiser usar, tem que pagar para eles. Tá? Então, eu acho que é uma coisa interessante. Então, isso sobre domínio público. A ideia, dentro de domínio público, também temos a ideia de software livre. Eu até gostei dessa figurinha. PEG é livre. Tá? Então, e aqui, todo mundo sabe, eu vou passar rapidinho sobre isso aí, as 4 liberdades dos... Então, baseado nisso, temos as 4 liberdades dos recursos educacionais abertos, que eu acho que é importante a gente se sentar, se basear nisso aí. Então, usar para qualquer propósito, usar o recurso educacional aberto para qualquer propósito, adaptar para as suas necessidades, ter o direito de adaptar para as suas necessidades, de redistribuir para os outros, não é pouca coisa, não é? E distribuir cópias modificadas. Então, eu posso pegar um recurso educacional aberto, modifico e redistribuo. É tudo o que eu quero, é tudo o que a gente quer, de certa maneira. Claro, obviamente, reconhecendo a origem, né? Reconhecendo a autoria. E todo mundo sabe, software livre, o habitat natural do recurso educacional aberto é o Linux. Não é? Então, aqui é só para dar uma ideia, recapitular o que a gente já estamos careca de saber, a ideia do Creative Commons, né? Todos os direitos reservados, alguns direitos reservados, sem direitos autorais, mas com reconhecimento de autoria. Né? Coisas que eu até não estou muito familiarizado, não usei ainda até hoje, mas acho que é interessante a ideia. Então, tem o direito de copiar,
o direito de modificar, o direito de redistribuir, com menos ou mais restrições que o autor estabelece. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, e aquilo tem que ser seguido, tem que ser obedecido, tá? Mas garantindo a autoria. Eu acho que isso dá uma ideia básica do que é Creative Commons, tá? Pode ser que eu tenha me enganado em algum ponto, mas acho que não. Então, inclusive, está bem organizado. Isso aqui aparece a figurinha do autor, né, dando créditos como o autor determinou. O autor determina como é que ele quer que seja citado. Ou então, aquele dinheirinho, né, para fins não comerciais, pode modificar, etc. Sem modificação, então pode usar, mas não pode modificar. E licença idêntica à obra original. Então, para dar uma ideia desse mundo, né, desse mundo do domínio público. Eu vou falar agora só de recursos, me concentrar mais em alguns aspectos. A questão da livre utilização. Eu acho importante que o recurso seja aberto a todos. Aberto a todos realmente, sem qualquer restrição. Sem restrição de sistema operacional e sem restrição de dispositivo. Eu posso usar no Windows, posso usar no Linux, no Mac, no iOS, enfim. Não, nem de sistema operacional e nem de dispositivo. Posso usar no smartphone, no tablet, enfim, iPad, etc. Sem cobrança de qualquer ônus. Tá? O engraçado é que mesmo o mundo corporativo, eu acho que é uma revolução interessante essa do mundo conectado, essa das redes, como expandiu tanto essa ideia, essa generosidade até certo ponto, essa ideia das pessoas distribuírem o que fazem, que até o mundo corporativo teve que se modificar um pouco. O Internet Explorer, por exemplo, era cobrado, agora é livre, já vem junto. Chrome, eu não posso dizer, eu vou chamar de grátis. É claro que existe um esquema que eu acho que até é interessante. Safari, Firefox, todos esses navegadores, eu, pelo menos até hoje, tenho usado gratuitamente. Tá? E aí também os mecanismos de busca, Google e o Bing, que está tentando lá, né, na sombra do Google, provavelmente, tentando se lançar. Dizem alguns que copiaram. Então, essa ideia da livre utilização é mais ou menos isso, resumindo. Tá? Eu gostaria de falar um pouco sobre a ideia do redirecionamento, apenas dando uma ideia. Quando eu tenho um recurso, esse recurso é bom que possa ser redirecionado. O recurso eu vejo como um instrumento, até como uma ferramenta que pode ser usado para uma coisa ou para uma outra. Eu gostaria até de comparar o recurso, a palavra recurso, de recurso educacional aberto, essa palavra recurso como um instrumento que pode ser usado, reusado para diferentes objetivos. Pode redirecionar, a ideia de redirecionar. Por exemplo, o martelo, eu posso usar o martelo para construir um móvel, para construir uma casa, um brinquedo de uma criança. Eu posso até usar para finalidades opostas. Eu posso me irritar com o meu notebook e usar o martelo para acabar com ele, por exemplo. Né? Então, vejam bem que o instrumento, ao contrário do que algumas pessoas dizem, eu sinceramente acho que o instrumento não tem embutido a finalidade nele, mas isso eu sei que é discutível. Continuo achando que o martelo pode ser usado para uma coisa e para outra, e para outra, e para outra, e até para coisas opostas. Tá? E eu gosto dessa ideia da colaboração em massa. Nós sabemos mais do que eu. Tá? É uma coisa da economia. Esse mundo econômico, eles são muito espertos também. Né? Esses caras, Tapscott e Williams, num livro chamado Economics. Né? A ideia é mais ou menos isso. Eu posso mais e melhor trabalhando com outras pessoas do que trabalhando sozinho. Tá? Então, isso acontece quando um recurso educacional é de domínio público e de livre utilização. No momento em que se passa a ser, ele dá, a meu ver, oportunidade para ser usado dessa maneira. Eu acho fantástica a ideia de recurso. O que somos nós, seres humanos, sem recursos, sem instrumentos, sem isso que nós criamos? Tá? Eu acho que é o que nos caracteriza como seres humanos. Tá? Então, eu até fiz, só para brincar um pouquinho, o que é que nós podemos sem instrumentos? Vendo o recurso como instrumento.
vocês podem correr, isso aí é um campeão mundial, correndo 100 metros, não é para nenhum de vocês aqui, pode correr até 45 km/h. Eu não consigo chegar a 20. Vocês talvez a 21, 22. Tá? O que eu posso fazer sem recursos, sem uma vara? Eu só vou saltar, até acho muito, 9 metros. O campeão mundial saltou 9 metros de distância, sem usar vara. Com vara vai mais longe, aí já é um recurso. Tá? Salto em altura, o recorde mundial, 2 metros e 45 centímetros. Tá? Agora, com instrumentos, o que nós conseguimos fazer com instrumentos? Só para ter uma ideia, nós podemos conversar com alguém do outro lado do mundo. Imagine conversar com alguém do outro lado do mundo sem usar o instrumento, simplesmente impossível. Tá? Para falar, não dá para falar nem de São Carlos para, sei lá, para São Paulo, sem instrumento não dá. Por mais que vocês berrem, não vão ser ouvidos lá do outro lado, não é? Vão ficar roucos, vão ficar roxos, desmaiar, mas a outra pessoa não vai conseguir ouvir distante. Outra coisa que descobri que não dá para fazer sem instrumento é uma estatística que use análise de regressão múltipla. Por mais que você conheça a matemática, onde envolve várias variáveis, não há como, mesmo usando... Então, vamos... Mesmo usando... A gente sempre acredita que o espaço da gente... A gente sempre acredita que recebeu menos tempo, né? Mas isso faz parte. Tá? Bom, voar à Lua, nem pensar. Já ouviram falar desse homem? Arquimedes de Siracusa. Dê-me uma alavanca e moverei o mundo. Essa é a ideia do recurso, a importância do recurso na nossa vida. Tá? Então, a ideia do recurso. Aqui isso ele foi na teoria, ele não chegou a mover o mundo com a alavanca. Tá? E o recurso tem que ser educacional. Um texto, um vídeo, um simulador precisa incorporar um componente especificamente educacional que proporcione o engajamento do aluno ao atingir. Aqui eu estou falando, alguém já falou ontem, algo experiencial. O aluno tem uma aprendizagem experiencial. Ele tem que fazer alguma coisa. Essa é a ideia. Tá? O recurso educacional, para ser educacional, o aluno tem que fazer alguma coisa. Não é senta e aprende. É levanta, pula e faz. Tá? E, naturalmente, aberto, já vimos essa ideia. Então, aberto para todos, aberto para mudanças. Essa é a ideia fundamental do recurso. Ele é adaptável. Eu posso pegar um recurso e adaptar para o meu contexto. Terminando agora, para onde vamos? Eu acho que nós vamos rumo a uma aprendizagem descontrolada. Eu acho que isso fecha um pouco o que a Cíntia falou. Nós não temos mais como controlar a aprendizagem do aluno. E eu acho que isso é bom. É impossível aprender o aluno, é impossível impedir o aluno de aprender. A gente tenta, a escola tenta. Deixa eu desabafar. Eu acho que a escola tenta impedir o aluno, tenta barrar o conhecimento, mas é impossível. O aluno aprende de qualquer jeito hoje em dia. Tá? Eu estou terminando aqui com essa reação em cadeia do saber. Eu gosto dessa imagem da reação em cadeia, algo que por si mesmo vai explodindo. Eu gostaria que o conhecimento explodisse em cada aluno, essa ideia da explosão, não é? E eu, então, estou terminando por aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Wilson Leffa. Desculpa ter que apressar, só para a gente ter um tempinho mais para o pessoal, para discussão com o pessoal. E acabamos começando um pouco mais tarde, né? Eu acho que os dois trouxeram aí questões muito interessantes, né? A Cíntia, toda essa discussão da cultura digital, vários conceitos para reflexão, e o professor também a questão dos recursos educacionais abertos. E eu queria, então, abrir para as questões, né, João? Acho que nós temos aí meia hora, 25 minutos, né, para as questões. E a gente faz em blocos, João?
Se me permite essa uma intervenção, não é a minha, de preferência, assim, eu gosto de ouvir comentários, de ouvir experiências, para assim, compartilhar e dividir alguma coisa. Eu não quero bancar assim guru aqui na frente para responder perguntas, mas pode ser também. Mas eu prefiro assim que eu, né, fiz isso, assim, colocar alguma coisa, mais uma ideia de troca de ideias do que não seja só daqui para lá, mas que seja, né? Mas sempre pensando na importância da objetividade também, nos relatos de experiência. É bom. Bom dia à mesa, né? Bom dia aos colegas. Eu sou professora Wilza, da UNB, né? E eu gostaria de fazer 2 colocações para os professores aqui, colegas, né, com propostas muito interessantes, todos os 2, com uma abordagem, né, bem significativa de coisas importantes para a gente situar esse contexto que nós estamos discutindo, os processos educativos, né. Eu gostaria, assim, Cíntia, da sua apresentação, a minha formação em psicologia, né, então eu gostei muito da forma como você aborda esse sujeito, né, um sujeito que é situado, eu digo que ele é situado, ele tem uma noção micro de geopolítica, ele é situado geopoliticamente, né, um sujeito sócio-histórico, né, tem um sujeito que tem um act, uma ação sobre o mundo, né, e que está circunstanciada pela imersão, pelo uso de todas essas tecnologias. Mas eu te perguntaria, em termos da docência, né, nós formamos alunos nas licenciaturas, né, como trabalhar essas ideias? Sabe? Porque, assim, como trabalhar isso em pesquisa, né, e como trabalhar isso nas licenciaturas, né? Essa outra visão de sujeito, esse outro sujeito situado, você pode trazer outros termos, eu na psicologia uso, que eu sou socioculturalista, situado historicamente, né? Eu diria que uma noção microgenética de geopolítica nós temos, nós fazemos um exercício político, né? E para o professor Wilson, né, que é um enorme prazer conhecê-lo presencialmente, já tinha lido muitas suas obras, né? Eu te perguntaria, 2 questões, Wilson. Primeiro, eu achei interessante, porque a sua fala e a fala da Cíntia, ambos utilizam muito o prefixo ré. Reutilizável, fui anotando aqui vários. Eles não usaram o ressignificar, não, mas o reutilizável, o reconfigurável, né, o reaplicável, né, o redimensionado, reutilizável, recuperado, reciclar, né? Então, o que porque nós precisamos tanto nesse momento, né, de tentar acessar esses outros significados que essas vivências virtuais estão nos dando, e nós temos que usar o ré para indicar um ponto, um momento em que nós precisamos de olhar novamente sobre o objeto. Então, o ré, né, é situado dessa forma, em termos semânticos, né? Mas eu também gostaria de fazer uma outra provocação, Wilson. Eu acredito que ferramentas, tá? A questão da palavra ferramenta, eu sei que você trabalha também com essa abordagem, né? A ferramenta, ela também é um instrumento da mente, portanto, ela não é só a ferramenta operacional, né? Ela não é só a ferramenta concreta, né? Nossas relações são mediadas no mundo, né? E nós usamos uma série de outras ferramentas que a gente poderia dizer elementos simbólicos que fazem a nossa mediação com o mundo. E os objetos de aprendizagem, ou os recursos abertos de aprendizagem, eles são cheios desse outro conjunto de significados que também levam a nos operar com os objetos da realidade, com os seus significados. Então, como que você poderia ampliar um pouco essa noção de ferramenta como também um meio de mediação, né, da minha relação com o mundo quando utilizo um objeto da virtualidade? Obrigada, viu, gente? A gente vai falando? Bom, tá ligado aqui, tá. Essa questão de como a gente utilizar, eu como professora, 27 anos de sala de aula, eu parto desse lugar do trabalho da sala de aula, como é que a gente está fazendo? Eu, particularmente, tenho visto, primeiro, nós estamos fazendo isso mesmo sem a gente se dar conta. Essas enunciações estéticas, elas estão atravessadas nos nossos trabalhos escolares o tempo inteiro. O que a gente não tem feito, necessariamente, é parar para olhar, porque a gente nosso mundo estruturalista não nos levou a apreciá-las
como a gente propõe aqui, né? Como eu proponho aqui. Agora, essa ideia não é particularmente minha, é uma composição de autores. Eu trabalho com Canevati, eu trabalho com Bakhtin, o próprio Lemos também me ajuda bastante, né? Então, eu vejo que tem sido recorrente em outras instâncias que nem eu trouxe ali. Mas, infelizmente, dentro da escola, quando eles batem, eu trabalho com o conceito de fetiche visual também, né? Então, quando ele bate dentro da escola, a gente não consegue enxergar. A gente só dá aquele sentido de estranhamento, assim, a gente não entende o que está acontecendo, por que aquela determinada imagem ou fotografia ou escrita, porque independe do texto narrativo, né? O texto midiático, ele se apresenta. Então, como é que eu tenho feito junto às minhas orientações de TCCs, de pós-graduação, e eu coordeno estágio na universidade e leciono 2 disciplinas à distância também na graduação. Como é que nós estamos tentando fazer? A gente desenvolveu no semestre passado um recurso educacional aberto e publicou no Wikilivros. Então, o que eu propus aos alunos? Que a gente fosse tentando discutir alguns conceitos, que eu não vou muito para esses da enunciação estética fortemente, e nem esses do paradigma ético-estético, que o Guattari traz muito bem. Aquele livro, a Osmose dele, deixa claríssimo essa relação imbricada e acoplada nossa com a tecnologia, né? Então, para mim, a tecnologia ela não é separada de nós, pelo contrário, ela está em nós. Nós somos seres móveis, nós somos a mobilidade. Não é o dispositivo que é móvel. Vocês entendem? Porque o dispositivo ele é fixo. Quem dá mobilidade para ele sou eu, quando eu enuncio esteticamente dentro dele, quando eu estabeleço a relação dialógica necessária para que ele seja móvel nesse contexto. Assim eu entendo muito essa relação não recortada e não linearizada. Então, quando eu trabalho com os alunos no Wikilivros, a gente vai construindo dentro desse documento, utilizando texto, som e imagem, né? Escrita, som e imagem dentro desse projeto. Então, a gente vai construindo ao longo de um semestre. Semestre passado, já temos lá os nossos publicados, na iminência de que ele possa ser como recurso educacional aberto no Wikilivros, né, possa ser reutilizado. Só que esse semestre eu coloquei o desafio da gente fazer utilizando o recurso educacional aberto, que é o aplicativo. Então, eu proponho aos alunos que eles criem aplicativos. E nós temos feito muitas oficinas junto aos municípios do Rio Grande do Sul, principalmente, né, presencialmente com os professores, para que eles criem os seus aplicativos móveis. E, nesse criar os aplicativos móveis, o território educativo fica muito presente. Porque, quando a gente propõe que criem aplicativos móveis, a gente não sabe o que os professores vão criar. Mas um fato é sempre comum, sempre parte de alguma coisa muito próxima a esse sujeito. Então, eu estou presente nesse meu aplicativo móvel. Então, é eu tentando me comunicar com os meus pais na escola, é eu tentando me comunicar através de um aplicativo sobre os projetos que eu tenho desenvolvido com os meus professores. Então, nós compartilhamos a criação de um aplicativo sobre a reciclagem de lixo no bairro São João. Então, os professores criam um aplicativo onde eles colocam nesse aplicativo som, imagem, texto, para estar trabalhando com os colegas. Lá na minha página, a gente está criando uma tentativa de linkar esses repositórios dos aplicativos que a gente está desenvolvendo junto com as pessoas, né, com os colegas. Então, normalmente, o território educativo está presente. Então, no momento que eu crio um aplicativo educacional ou um recurso educacional aberto no Wikilivros, a primeira coisa que eu peço para eles é: vocês vão criar para quem? Para quê? O que vocês estão querendo criar com esse dispositivo? E fica muito além do processo conteudístico. Então, eles trazem muito de si, dos seus conhecimentos. Se o nosso aluno é da licenciatura em História, em Física, em Educação Física, nós temos diferentes dispositivos. Então, o aluno da Museologia, ele está fazendo um dispositivo de georreferenciamento. Ele está georreferenciando museus que ele tem um determinado interesse.
Então, nesse sentido, esse território educativo se desenvolve num conhecimento construído que vai ser, provavelmente, porque é um recurso educacional aberto. Então, outra pessoa, depois que cria esse aplicativo, pode pegar esse aplicativo que o meu aluno de 2014-2 criou sobre museu e trabalhar em cima, criando sobre o seu outro museu de uma outra determinada região. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento? A gente está tentando mapear algumas categorias, diferentemente do que a gente vê lá fora. As categorias, às vezes, para os aplicativos, têm sido no seguinte sentido: se eles são behavioristas, se os aplicativos são construtivistas, se eles trabalham a mobilidade, o trabalho colaborativo. Eu estou partindo do pressuposto de que vamos criar recursos educacionais abertos e aplicativos móveis. O que vocês querem criar? E depois a gente vai fazer as categorizações, as tentativas de categorizações. Porque, assim como a ideia do indivíduo, do multivíduo, eu não consigo trabalhar dentro dessa lógica da categorização. Eu trabalho nas aproximações conceituais. Para mim, é mais fácil trabalhar, mas não na categorização. Porque cada dispositivo, nessa modalidade do recurso educacional aberto, ele vai também oferecer diferentes possibilidades junto na sua usabilidade, né? Então, não sei e de alguma forma, isso contempla a enunciação estética. Porque, quando eu falo da museologia e dos museus que eu conheço, eu trago a minha visão de mundo, eu me enuncio esteticamente através desse dispositivo. A forma como eu vou distribuir as informações, as minhas fotografias, o meu enquadramento, que nem disse o colega ontem, que trabalha bastante com a etnografia. A gente sabe muito bem que, quando tu vai fazer um determinado enquadramento, para poder... eu trago todo esse meu mundo que está capturado nesse sentido, as minhas escolhas, elas vão se apresentar dentro do meu dispositivo, enunciadas esteticamente. Agora, algumas de uma forma mais profunda e profícua, digamos assim, tem algumas fotos que a gente tem reparado que essas fotografias, tem uma em especial que foi tirada por um dispositivo que está sendo criado por um aluno meu que eu estou orientando, em que essa fotografia tirada pelo aluno, é interessante que ela é capturada sobre um valão recheada de algas, o valão repleto de algas, um dia lindo, com sol, a árvore, um caminho ao fundo, e que, lá pelas tantas, o enquadramento me dá uma cruz bem no meio de uma passagem. Então, essa fotografia teve uma certa tentativa de causar esse suspense, ou que essa tentativa de me chamar enquanto espectador, porque essa cruz, nesse valão recheada de algas, de alguma forma me traduz o processo da morte naquele lugar. Todo mundo sabe que quanto mais alga, menos peixe, mais sujeira, né? Então, para esse aluno que está trazendo essa fotografia, que está mergulhado nessa realidade, ele conseguiu entender, quando ele capturou essa fotografia para trazer para o dispositivo móvel, a enunciação estética presente naquela imagem, né? Ela me convida a pensar sobre ela. Agora, é claro, se é uma pessoa que não estou mergulhada nessa realidade, não estou lá como professor, provavelmente essa fotografia vai ser mais uma fotografia, né? Então, nesses dispositivos móveis, de certa forma, a gente consegue enxergar enunciações estéticas, porque a gente também se coloca nesse lugar de espectador, ou não. E o que eu convidei vocês é que a gente comece a estabelecer essa relação de espectador com esses processos educativos na cultura digital, através dos recursos educacionais abertos, dos aplicativos móveis, etc. e tal. Não sei se eu respondo, é algo que a gente está criando enquanto equipe de pesquisa, a gente está desenvolvendo, mas a potência desse material, quando ele vai para a sala de aula e ele traz o aluno para que o aluno seja o protagonista da sua história, no trabalho pedagógico, ele explode de tal maneira assim, que é uma alegria para a gente, enquanto orientador, poder estar contribuindo para que realmente tenha muito mais que sentidos esse fazer pedagógico de mão dada com a cultura digital.
Eu vou começar respondendo, até vou ser um pouco indelicado, aparentemente, mas no fundo não. Não teria nada a acrescentar ao que a professora Cíntia falou, mas é que aconteceu essa semana, num trabalho de orientação com uma aluna minha, e ela pesquisando uma coisa, aquilo pesquisa uma coisa e descobre outra. E o que ela não esperava descobrir foi que os professores, aí eu estou falando de professores universitários, em relação a alunos da graduação, e ela descobriu que os professores não têm ideia de como os alunos aprendem tantas coisas. E aí os professores não sabem o que acontece com seus alunos. Então, assim, na realidade, confirmando, né, a ideia de dar voz ao aluno, quem sabe, e ouvir o que o aluno tem a dizer, que eu acho que, no fundo, é o que ela está propondo. Agora, eu só vou dizer uma coisa para vocês, uma frase apenas. Quando a gente convida o nosso aluno a ele ser protagonista do seu processo criativo, ele se assusta. Ele pede modelos, mas deixa eu ver como é que ele não consegue sair desse lugar, né, de receptador, se a gente pode dizer que exista, porque eu também não acredito que exista esse lugar, mas ele quando se coloca para ele criar o seu recurso educacional aberto, ele criar o seu aplicativo móvel, ele se assusta. Um primeiro momento é... Então, nas minhas aulas, a primeira aula já é criar o aplicativo móvel. Já boto Então, a gente já cria o esboço. E aí, se tiver que se assustar, mas normalmente eles não se assustam e continuam trabalhando conosco. E a pergunta do pois é. Eu trabalho, a minha área é língua. Então, uma das coisas que eu trabalho é produção textual. O desafio, define o tema, vai escrevendo, tem que, de um lado, manter o tema. Tens o tema, mantém aquele tema. Mas não pode ficar repetindo parágrafo após parágrafo a mesma coisa. Então, além de manter o tema, tem que também fazer quase que o contrário, progredir dentro do tema. Então, tem que manter e progredir, manter e progredir. Eu acho que na educação também tem um pouco disso. Então, tem valores que a gente tem que manter. Mas educação é mudança, então a gente também, a obrigação é necessidade de mudar. Então, aí é o desafio, né? Saber o que deve ser mantido. Não pode se começar do nada, meu Deus, há quanto tempo já se diz, nenhum aluno é uma tábua rasa, né? Então, a gente tem que começar daquilo que ela tem. Então, essa ideia de eu acho que cabe mesmo, né? Na ideia de usar o que já existe, o que se tem, para daí construir a história. Tá? A minha resposta vai ser mais curta que a dela. A ideia de ferramenta, eu sei, eu até prefiro mais, mas eu estou usando como sinônimo ferramenta e instrumento e agora até recurso. Tá? Como artefato. Esse artefato, às vezes, é objeto e, às vezes, é instrumento. Por isso que eu acho que é um problema de objetos de aprendizagem. Porque a palavra objeto ela pode ser vista como um objetivo. Né? Qual é o teu objeto de estudo? E o objeto também pode ser visto como um mediador. Então, eu acho que o objeto já começa dando essa ambiguidade, proporcionando essa ambiguidade entre objeto, entre o conteúdo, sei lá, e o meio de chegar lá, e mediador, finalidade e mediação. Eu acho que, então, por isso... O que fazer, então? Substituir o objeto por recurso. Acho que o recurso é mais elástico e permite isso. Então, seria uma maneira. Eu sei que a palavra instrumentalizar, em algumas áreas, não a minha, mas em algumas áreas tem a ver assim, com a ideia, talvez, de instrumentalização, a ideia de profissionalização imediata, para atender assim, a uma necessidade econômica, capitalista, não sei, talvez tenha esse sentido, mas não é nesse sentido que eu usei. Tá? Então, seria isso, a ideia, então, de recurso como mediador, como meio. Eu acho que, vendo isso, já resolve isso, a questão. Depoimentos, relatos de experiências rápidos e curtos também são bem-vindos. No caso, eu também pesquisei sobre esse assunto dos dispositivos móveis e objetos de aprendizagem no mestrado, e uma questão que sempre me perseguiu dentro desse processo de pesquisa e foi a possibilidade de os objetos de aprendizagem, né,
e principalmente dentro do contexto dos dispositivos móveis, eles poderem concorrer com objetos que não são especificamente produzidos por professores ou por contextos educacionais, né? Existe a perspectiva de se usar, por exemplo, dentro do contexto educacional, objetos que não foram especificamente projetados, né, para o processo educacional. Existe isso, e se vocês enxergam que isso existe, os objetos, né, projetados, né, por professores ou por equipes ou até por alunos, eles chegam a concorrer com isso, eles perdem, ou existe essa vantagem ou desvantagem dentro dessa convivência dos elementos, né, dos objetos de aprendizagem que não foram projetados especificamente para a educação e que podem ser utilizados. Não sei se eu consegui me fazer entender. Eu vou tentar chegar próximo ao que você perguntou, porque essa é uma questão que me preocupa também. Por isso que, mais do que trazer a resposta, eu quero ajudar todo mundo a pensar comigo o que a gente vai fazer com isso. Estou fazendo a minha parte com as nossas pesquisas, mas nós juntos podemos fazer muito mais. Quando a informática educativa começou a acontecer nesse país, a instrução programada meio que reinou. Então, nós tínhamos vários softwares instrucionistas sendo utilizados, inclusive nas políticas públicas, porque a gente tinha uma certa dificuldade, como é que a educação ia entrar aí? Hoje está muito parecido. Se tu for num app aqui do Google ou do Samsung, seja lá o que for, tu vai ver vários aplicativos para serem baixados, inicialmente gratuitos. Então, a criança baixa inicialmente gratuito, prometendo o quê? Aí eu pergunto, que educação é essa? O seu filho ficará quieto em poucos minutos, baixa esse aplicativo. Né? Então, outros que são utilizados, nós temos lá no Rio Grande do Sul aplicativos extremamente conteudistas. Então, é aquela velha discussão hoje de novo. Usar é como se pegasse, a própria Léa Fagundes vive falando isso. Então, vou pegar o livro e vou transformar para cá. O aplicativo móvel, ele está nos dizendo que não é mais possível. E ele nos ajuda a entender a enunciação estética. Por quê? Porque ele está muito próximo desse sujeito o tempo inteiro e facilitando a comunicação em rede social, ou seja, tentando fazer com que esse nosso aluno permaneça mais próximo do ambiente. Então, o que acaba acontecendo? Para que a gente permaneça mais dentro do ambiente, a gente acaba se utilizando Facebook, Zazap, né? E outras possibilidades imensas, mas não aplicativos educacionais como recurso educacional aberto, como software livre. Então, a minha proposta é que a gente, como educadores, faça uma nova revolução, como a Léa Fagundes e o professor Sarlé fizeram lá na informática educativa, quando trouxeram a linguagem Logo para as escolas, como projeto pedagógico, e, junto com isso, a filosofia do que é ser professor nesse mundo. Hoje, usando os aplicativos móveis, a gente começando a criar os nossos aplicativos, tem a fábrica de aplicativos.com.br, que é um site que tem 3 possibilidades de criação de aplicativos. Eu uso com os meus alunos o Free, então, ali a gente cria os nossos aplicativos, e vamos começar a fazer chover nos espaços escolares os nossos aplicativos. Porque nós temos condições de ser protagonistas da nossa história também como educadores. Então, na hora de competir, é difícil, porque eles ainda estão dominando um pouco os espaços de aplicativos. Só que nós estamos começando a chegar lá, a gente está começando a querer combater. E aí nós vamos dar o nosso lugar. Não faça o seu filho ficar quieto, não. Faça ele falar muito e bastante e o máximo que ele puder, porque é assim que ele vai aprender com o mundo. Então, é isso que eu trago para a gente começar a usar e se mexer para que esses aplicativos não tomem conta dos dispositivos móveis, tal qual eles tomaram lá na década de 80, com Educom, Proinfo, lá no iniciozinho. Não sei se eu te respondi, mas é o que eu me preocupo, eu queria compartilhar. Eu acho que, por isso que eu volto à ideia de redirecionar.
eu acho que existe aquele aplicativo comercial que tem um determinado objetivo, que é um objetivo que eu não tenho. Então, se eu puder redirecionar aquele aplicativo para atingir o meu objetivo, usar talvez um mecanismo que ele usa, enfim, reaproveitar. Mas, se for possível fazer isso, eu acho que isso é o que deve ser feito. Também a gente está tentando, né? Tem coisas que a gente não tem ainda uma resposta definitiva, mas a tentativa, me parece, seria a ideia do redirecionamento, né? Mas usando aqueles recursos que funcionam tão bem lá, quem sabe pudessem funcionar aqui. Mas tem que, dependendo, a ideia do objetivo. A ideia do objetivo que também deve ser do aluno, o desejo de aprender. Ele vai usar aquele aplicativo com o objetivo de adquirir um determinado conhecimento ou habilidade, seja o que for. Mas, se não houver isso, aí fica meio complicado. Eu queria falar mais uma coisa também. O aplicativo móvel, quando ele está surgindo agora, nas escolas particulares principalmente, ele está surgindo dentro dessa lógica técnica e crítica, então, e de controle. No Sul também tem um aplicativo que foi disponibilizado para os pais saberem o horário de entrada e saída dos alunos nas escolas. Então, é uma forma de regulação e controle. Vai totalmente ao contrário da própria filosofia que está por trás do dispositivo, né? Que é eminentemente social e de mobilidade, de encontros. Um controle sempre vai ser uma possibilidade de desencontros. Então, a gente pode, sim, tal como era antes, só que a gente não... Nós vamos deixar que isso aconteça mais uma vez, ou a gente vai tentar agora reverter, jogar? As cartas estão para nós. A gente criar um aplicativo nessa fábrica de aplicativos, gente, é muito fácil. Vocês entrem lá, se cadastrem na fábrica de aplicativos e vocês já têm ali o app de vocês que pode ser reeditado a qualquer tempo, funcionando no dispositivo móvel para trabalhar em sala de aula. Parece que a tecnologia, eu vejo assim, o instrumento, a ideia de potencializar, empoderar o sujeito. Então, a tecnologia magnifica, torna a coisa muito maior do que é mesmo, ela amplia aquilo. Então, um erro cometido com a tecnologia provavelmente fica um erro maior, com um estrago maior ainda, né? Mais uma, então, para a gente encerrar? E aí, como é que fica a formação dos professores? Como é que vocês têm visto a receptividade dos professores frente a essa reutilização, a essa construção de aplicativos? Porque a gente viu que os professores utilizam, a maior parte estão utilizando tecnologia na vida pessoal, mas na escola parece que ainda está devagar. Como né? eu disse, eles levam um susto no início, porque a gente normalmente vai para os bancos escolares e eu faço isso à distância ainda, querendo que alguém diga o que a gente tem que fazer. E quando tu pergunta para o nosso aluno assim, o que tu quer fazer, que dispositivo tu quer criar, começa a dar um nó na cabeça. E, principalmente, quando tu cruza com legislação da EAD, perfil de aluno EAD, trabalho de professor na EAD, e aí, quando tu vem com conceitos de interação dialógica, quando tu vem com esses conceitos do conhecimento associado a esses espaços escolares, em primeiro lugar, ele leva um susto, porque ele imagina que o professor quer que eu crie, que eu faça o meu dispositivo, né? E sem ficar direcionando. A gente não pega o mouse do aluno, ele que vai construindo. Então, num primeiro momento, ele não sabe o que ele quer fazer com aquilo. Ele leva o susto porque ele é convidado direto a criar, a ser o autor do seu processo. E é isso que é o mais bonito no recurso educacional aberto. E o MEC tem feito várias tentativas com o PNBL, né? Que a gente estava falando ontem, Lessa, Plano Nacional do Livro Didático. PNLD, né? Plano Nacional do Livro Didático. Eles estão cada vez mais abrindo espaços na política para que o próprio recurso educacional aberto comece a tomar conta. A Maria Beatriz Lúcia, que é minha colega lá na URGS, foi uma das primeiras coisas que ela falou quando ela assumiu. Então, vocês vejam, a gente está indo para esse lugar do recurso educacional aberto mesmo. Agora, o que eu tenho visto... pior de tudo não é o acesso. Eu acho que o acesso a gente está tentando, mas é a permanência na possibilidade de usar o dispositivo móvel. Porque, muitas vezes, ele é patrimoniado pelo Estado,
O lugar de trabalho do professor não é um lugar muito convidativo para que ele leve o seu tablet, às vezes ele pode ter problemas. E o pior de tudo é o acesso, tu não tem permanência, é a permanência. Então, a gente está tendo vários programas de governo que os dispositivos móveis estão sendo entregues, os tablets, etc. e tal, mas a permanência, muitas vezes, desse recurso dentro da sala de aula é difícil. Então, o professor tem que ficar fazendo download da sua própria conta, porque, muitas vezes, o sinal do ar ele só vai até a secretaria. Voltando aos proinfos de antigamente, que os computadores ficavam todos socados na secretaria. O primeiro lugar que recebia o computador no proinfo era a secretaria. Então, ainda isso é recorrente, esse problema da permanência, do uso desses dispositivos móveis na sala de aula. Então, quando o professor é chamado, várias oficinas a gente deu, onde os professores que levaram os seus tablets e tal tiveram que usar o seu sinal para criar o aplicativo, não conseguiram criar no PC das escolas. Eu acho que a resistência do professor é sempre uma coisa que a gente tem que tentar vencer. Eu acho que está diminuindo bastante. Eu entendo que o professor tem que saber o que é modismo e o que veio para ficar. Então, há muito modismos, às vezes, não é? Mas ele tem essa incumbência de distinguir um do outro. E eu acho que, encerrando, então, é uma coisa que eu já falei várias vezes, o professor tem, inclusive, eu acho assim um absurdo, tem medo de ser substituído pela máquina. Puxa vida, eu acho que, por enquanto, provavelmente vai acontecer algum dia, mas ainda vai demorar um pouco. Eu acho que não vai ser para a época de nenhum de nós aqui, por mais jovem que vocês sejam. Tá? Mas eu acho, por enquanto, o seguinte, o professor que pode ser substituído por um computador deve ser substituído por outro professor. Essa é uma frase que eu guardei, assim, que eu repito aqui, que eu acho que dá para encerrar a parte aqui. Obrigada, professores. Acho que a gente pode continuar conversando no intervalo, né? Queria agradecer aí pela participação na mesa, foi bastante rico, tá? É isso. Então, também agradeço a presença dos professores aqui que compuseram a nossa mesa de número 4.